Como transformar o passado? Meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá, e hoje eu queria falar um assunto importantíssimo: como transformar o passado. Eu passei minha vida ouvindo que o passado a gente não muda, a gente não transforma, e aí fica sempre na torcida, puxa, torcer que aquela pessoa tenha tido um passado maravilhoso, porque se não tiver tido, a vida dela vai ser horrorosa, né? E isso fica claro, a nossa escravidão ao passado, né? Então, o passado não se transforma, o passado não se muda, e o que eu posso é aprender a conviver com ele, né? Dando muito poder aos fatos. Só que eu tive o privilégio, né, da oportunidade de, durante 41 anos, ouvir milhares de pessoas no consultório falando sobre suas vidas e sobre o seu passado e sobre os seus desejos de futuro. E aí foi ficando claro para mim, isso não foi nem a partir de livros, isso foi a partir da experiência objetiva, né, da experiência direta com o ser humano, com a psique humana. Eu fui percebendo que muitas pessoas conseguiam transformar o passado. E que o mais importante não era mudar os fatos do passado, mas sim o poder que aqueles fatos passaram a ter. Eu, obviamente, que fui percebendo que esse poder ele era dado pela carga emocional. A carga emocional que a gente impregnava aquele fato, a gente engravidava aquele fato com uma com toda uma instância emocional nossa. A gente validava, a gente corroborava, a gente afirmava, a gente entronava aqueles fatos através do nosso escopo emocional. E aí, bem, se eu transformo as minhas emoções, se eu transformo os meus sentimentos a partir da consciência, eu transformo o impacto que o passado teve ou tem na minha vida. Então começa a ficar claro que a coisa mais importante é o significado que a gente atribui ao passado, o significado psicológico, o significado emocional. E quando a gente viveu certas coisas na infância, na adolescência, na juventude, é possível que a gente tivesse uma compreensão muito reduzida, uma baixa consciência, pouca experiência, e a nossa leitura daqueles acontecimentos foi uma leitura apequenada, ou carencial, ou vitimizada. E faz sentido que tenha sido assim por conta... eu tinha 4 anos de idade, eu tinha 7, eu tinha 12, eu tinha 15, eu tinha 22 anos. Mas quando a gente chega, principalmente, a partir dos 37 anos, entre os 37 e os 42, já entre 27 e 29 tem um pancadão, que do ponto de vista psíquico, né, nessa arqueoastrologia, a gente tem o retorno da Lua e o retorno de Saturno. Ali a gente já teria condições de fazer um upgrade da nossa relação com o passado. Mas depois a gente tem um outro tranco de oitava, que é entre 37 e 42, onde 3 eventos dentro da nossa psique, quais sejam Plutão quadrado Plutão, Netuno quadrado Netuno e Urano oposição Urano, nos provocam a fazer uma ressignificação do passado recente e o passado menos recente. E eu, quando falo, vocês podem ficar confusos, mas vem cá, você falou de planetas. Você está falando de planetas ou está falando da psique? Eu estou falando das duas coisas, né? Que isso nunca fica muito claro para as pessoas, que esses planetas que giram lá em cima, em torno do Sol, né, eles estão dentro da gente, dentro da nossa psique, né? Eles reverberam, eles ressoam o mesmo padrão vibracional. Então, como se a nossa psique, né, fosse constituída Sol, Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno e Plutão, e muitas outras coisitas mais. Mas isso é de extrema importância, porque a vida que brota nesse sistema solar tem essa genética planetária. E aí, nessa experiência clínica de 4 décadas, eu fui percebendo
pessoas foram ficando muito felizes e muito autorrealizadas e com passados muito difíceis. Mas não foi a psicologia da superação, não. Não foi a psicologia da superação. Aquela psicologia, olha, você vai conseguir, você é grande, você é ótimo, você é maravilhoso, você vai conseguir. Não, não é nada disso. As fichas foram caindo que aqueles episódios do passado, eles foram validados, autorizados, entronados pelaquela emoção que eu tinha naquele passado. Por exemplo, a separação de pais, a morte de um pai ou de uma mãe, o nascimento de um irmão, uma mudança de uma escola, a mudança de um país, a chegada de um padrasto. São situações que estavam, entre aspas, previstas na agenda psíquica, né? E a própria carta natal, ela tem a obrigação de mostrar essas provações que maravilhosamente são colocadas na nossa vida para a gente poder fazer um upgrade na nossa existência, porque na verdade a gente não está aqui de férias, a gente está aqui para evoluir. E evoluir é a gente cada vez mais usufruir o agora. O processo evolutivo é um processo de usufruto pleno desse agora. Isso só se dá através da consciência. E a consciência só se exercita através dessas provações. E essas provações acontecem quando o passado volta com outros personagens, mas o conteúdo, a essência daquele passado retorna até o momento que não é mais necessário imantar, atrair, convocar esse passado, porque a gente já quitou, a gente já integrou essas relações, né, os conteúdos relacionais do passado. Então, transformar um passado, mudar um passado, é a gente transformar as emoções que validaram, né, a compreensão emocional que validaram certos eventos. Isso é absolutamente libertador, isso é absolutamente revolucionário. Isso não é dito dessa maneira. A gente, quando faz terapia, né, primeiro tem o momento da catarse, né, que a gente conta o evento, né, e via de regra o evento é um evento isca, que acontece no presente, é um casamento que não está bem, um trabalho que não está satisfatório, uma doença que a gente não está sabendo lidar, e a gente busca uma ajuda terapêutica. E é essa isca do presente que nos remete ao passado. A um passado, eu diria, recente, que é a infância, adolescência, juventude. E aí o primeiro momento é o momento da catarse, onde a gente precisa falar, ou reclamar. Se não há a inoculação da consciência, se não há a presença da consciência, é curioso, porque essa catarse que poderia gerar um alívio, uma leveza, né, ela acaba, pelo contrário, se não há a presença da consciência, né, da ordenha da consciência nesses relatos do passado, a gente pode ir cristalizando cada vez mais. Tem gente que fica amarga a partir de um determinado evento, né, e aquela amargura caracteriza assim a sua tradução identitária no mundo, quase como um gozo sadomasoquista, vamos dizer assim. Então não adianta. A catarse ela é muito importante, mas ela precisa ser logo ser acompanhada da consciência, de compreender isso, compreender aquilo. Primeiro no plano mental, né? Tem a oralidade, o plano corporal também é super importante, a leitura corporal desses eventos. E na medida em que a consciência vai adentrando esses fatos do passado, as emoções que ainda estão vivas sobre esses eventos vão sendo transformadas. E é aí que a cura se dá. Nessa era que foi inaugurada em 2020, a era da descompactação, a gente tem a obrigação de entender isso logo. A gente tem a obrigação de compreender isso. Porque nós estaríamos deixando uma fase longa, de no mínimo 200 anos, de uma construção identitária compactada, que seria eu sou isso, eu não sou aquilo. Isso é uma escravidão absurda. Eu sou isso, eu não sou aquilo. Né? E isso tem consequências. Né? Eu sou isso, eu adoro esse ser que sou, e você que é diferente, eu acho estranho e posso colocar o meu desafeto. E aí vem tudo que a gente já conhece, tudo que a gente já sabe. E nessa era da descompactação,
É muito, muito, muito importante que a gente, através da consciência, vá transformando todo o nosso passado. Né? E aí passa pela catarse, passa pela conscientização desses fatos, passa por esses eventos começarem a ficar mais leves, passa para a gente começar a liberar as pessoas, esses personagens do passado, porque a gente começa a compreender que cada um ali tinha uma função e cada um ali deu o seu melhor, por incrível que possa parecer. E aí, naturalmente, a experiência do perdão começa a acontecer, da compreensão e do perdão. Isso orgânico, tá? Não é nada intelectual, não, é coisa orgânica. E a gente começa a liberar. Né? E aí ficam sendo fatos que podem ser narrados de outra forma, com alguma alegria, com alguma compaixão, com algum perdão, com muito amor. Ao contrário de quando a gente não faz essa ordenha do passado através da consciência, a gente é refém. E a gente está condenado a repetir o passado. A gente vai ter que morrer, nascer novamente e atrair aparentemente outras pessoas, aparentemente outras relações e outras famílias para dar continuidade a esse tema, essa ladainha, esse mimimi que não acaba nunca. A minha fala não é esqueça teu passado, jamais. A minha fala não é jogue fora os teus problemas do passado. A gente não consegue jogar fora. Graças a Deus. A gente não consegue jogar fora os nossos problemas do passado. A gente faz um teatrinho, né? A gente faz um teatrinho. Ah, passou, vida que segue, esqueci. A psique, ela guarda tudo aquilo que não foi integrado para projetar em acontecimentos vindouros para a gente poder, mais uma vez, ter que lidar e saber se posicionar. Isso é maravilhoso. Isso é apenas maravilhoso. Isso é trágico para pessoas que vivem na ignorância, né, na inconsciência, porque fica com uma falsa sensação, algumas esperanças de um mundo melhor, de um novo momento, de uma nova posição, quando na verdade é o velho voltando com uma roupagem um pouco diferente. Então, transformar o passado, pelo menos integralmente, pelo menos todo, pelo menos 100%, é possível. É totalmente possível. É fácil? Não, não é fácil. Não é fácil porque aquelas marcas do passado foram fortes, essas emoções que eu tive estão aderidas, estão compactadas e aderidas à minha noção de identidade. Eu encontro no entorno um endosso disso, eu encontro no entorno todo um acolhimento para digamos assim, para esse patos, para essa patologia, né, que é a identificação com eventos que já não existem mais, embora existam, porque eles estão aderidos, eu estou apegado a eles. E não adianta dizer vou me desapegar, porque não é assim. Esse desapego ele só acontece quando esses conteúdos são integrados. Para serem integrados, eles precisam passar por uma catarse consciente, elaborada, né? E a partir daí você vai percebendo que os eventos novos na vida vão mudando, vão se transformando. As próprias relações. É muito comum mulheres ou homens falando assim, puxa, eu estou atraindo um mesmo padrão relacional. Estou atraindo, claro que vai atrair. Até o momento que a pessoa se depara no processo terapêutico com essa profunda transformação do passado. Aí é o novo que chega. São novos desafios, são novas etapas, sendo sempre com um único objetivo, né? Que é qualificar a nossa evolução. Fazer com que haja um upgrade, uma mudança de patamar no nosso processo evolutivo, qual seja a gente poder usufruir mesmo. Sabe quando a gente é jovem e toma qualquer vinho, qualquer sangue de boi, e está tudo certo? E na medida que a gente vai crescendo, evoluindo, estuda um pouco aqui e ali, já tem o palato mais sofisticado para o vinho ou para a comida. Quando é jovem, a gente come qualquer porcaria, porque a gente é saudável, não vai morrer nunca, não vai ficar doente, porque a gente é jovem. Com o passar do tempo, as pessoas que a ficha caíram falam assim, puxa, eu queria me limpar daquilo tudo que eu fiz no passado. E é possível. E é possível. E é possível. Às vezes 100%, às vezes 90%, às vezes 80%. E o mesmo se dá em relação aos fatos do passado. Às vezes a gente pode limpar, transformar, curar, metabolizar, alquimizar 100%, mas às vezes 90%, às vezes 80%, às vezes 70%, o que é ótimo.
melhor do que eu me sinto repetindo o passado, me sinto um escravo do passado, as coisas que me chegam são coisas familiares, familiares e familiares. E pasmem, né? Muita gente gosta que as coisas pareçam familiares, porque parece que eu sei lidar, eu prefiro lidar com uma dor do que não saber lidar com êxtase, né? Eu prefiro lidar com uma dor que eu conheço do que lidar com êxtase que eu não sei, tenho a menor ideia do que seja isso. Essa é a nossa civilizaçãozinha bem apequenada, que entrou numa nova fase, onde todo um projeto sombrio vai ruir, político, econômico, educacional, social, blá, 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 blá. Esse projeto político também, esse projeto sombrio, ele não é assim, nós somos vítimas de meia dúzia de algozes, somos todos coautores. Somos todos coautores. Dentro de cada um de nós tem a luz e a sombra. Quando eu falo a possibilidade de a gente transformar o passado, eu estou mobilizando o aspecto luminoso, que é o aspecto da consciência, né? Quando alguém diz passado não se muda, é a vitória da sombra, tá? Lembrando pela enésima vez, não importa, a gente não consegue mudar fatos do passado. Os fatos não têm a menor importância. A importância que a gente atribui aos fatos, a importância é o valor emocional, é o valor subjetivo, é o valor afetivo, é o valor psíquico que a gente atribui ao fato. Aí ele passa a ter uma grandeza. Na clínica eu percebi que eu atendia família com 3, 4 filhos e cada um tinha um relato diferente daquele pai e daquela mãe. Nenhum deles tinha o mesmo relato. Por que será? Por que será que 4 filhos que tiveram a mesma educação veem um pai e uma mãe de uma forma diferente? Porque cada um tem um nível evolutivo de apreensão dos eventos. Dito de outra maneira, cada um tem um processo metabólico ou mais profundo ou mais raso de digerir os acontecimentos. Se você amplia o teu metabolismo psíquico, se você aprofunda a tua capacidade de alquimizar os eventos, você cada vez está mais no presente, você se torna presente. Você se torna presente. Lembrando que um dos conceitos da Terra de Rodá é a desaparição na presença. É para lá que a gente está indo. Quando a gente fala de iluminação, despertar, estado deeper, tudo isso, é desaparecer na presença, né? Isso precisa ser bem compreendido. Um dia eu já vou falar sobre isso, mas eu poderia dar um spoiler de que desaparecer, a gente pode dizer que é o ego, quando o ego desaparece, né, na presença. A presença que é a fonte manifestada no agora. A fonte, quer usar um outro nome para a fonte, é a presença de Deus manifestado no agora. Coisa que sempre aconteceu, desde as eternidades até as eternidades. Mas quando a gente não consegue desaparecer na presença, ou seja, retornar ao corpo do agora, né, tornar-se presente de fato, a gente ainda está identificado com a partícula, com a parte. E essa identificação faz com que fatos do passado ainda estejam nos corroendo, como uma espécie de metástase, né? O nosso passado não metabolizado é uma espécie de câncer. O nosso passado não trabalhado, não alquimizado, não transformado, não compreendido, não conscientizado, isso de tudo de uma forma orgânica, né? É uma espécie de metástase que vai fazendo com que a gente vai se afundando em repetições, e muitas vezes obviamente em frustrações, porque a gente deseja algo novo e não consegue. A gente deseja realizar coisas que a gente não conseguia realizar e a gente continua não realizando, porque a gente está no mesmo mote, né, do passado. Então, isso que eu estou falando é de importância extremada. Tá? A gente, mesmo depois de ouvir esse vídeo, de ver esse vídeo, vocês vão continuar durante alguns anos ouvindo. O passado a gente não muda, né? Se eu tivesse tido um outro passado, se eu tivesse tido uma outra família, um outro pai, outra mãe. Olha, eu posso dizer o seguinte, que tudo que nos acontece, né, o nosso nascimento foi uma escolha, né?
Essa escolha não foi consciente, não fui eu lá em cima escolhendo, quero aquele pai, quero aquela mãe, bobagem. Existe um centro autorregulador que faz com que a gente nasça nos lugares que são propícios para a gente continuar desenvolvendo os temas que a gente vinha desenvolvendo. Não faz sentido. A gente tem várias encarnações, vai mudando o assunto, mudando o assunto. Que mudando o assunto? A gente está com um tema na mesa. O que eu vim trabalhar? Quais são os temas encarnacionais? Qual é o meu dharma nessa encarnação? Né? Qual é o conjunto de trabalhos que eu vim fazer aqui? E leia esses trabalhos também como uma coisa ligada a uma potência erótica, porque a gente associa a palavra trabalho a uma coisa pesada, difícil, ter que pagar as contas com trabalho. Trabalho com T maiúsculo é a nossa diversão, a nossa alegria, nosso êxtase, nosso prazer, nossa dor. Não precisa ser o nosso sofrimento, mas nossa dor. Existem dores que são deliciosas, e aí não é um masoquista que está falando. Existem dores que são maravilhosas. Né? Por exemplo, quando a gente perde alguma coisa que o ego ficou completamente magoado e a tua alma cantou e dançou e sapateou porque era aquilo que precisava para ela ganhar mais espaço. Mas até que a ficha caia, até que a gente compreenda que aquela dor era uma dor do ego, não da alma, leva tempo. E muitas das nossas dores são iluminadas, mas a gente não consegue endossar isso. Porque a gente está aderido ao ego, então a dor é difícil, porque eu perdi isso, porque eu perdi aquilo. Olha, se dependesse de você fazer as escolhas para você abrir mão disso e daquilo, você não faria nunca, porque você tem um apego. Então, deixa que a vida te arranca. Ah, mas vai doer, mas vai sofrer? Vai doer, vai sofrer. Lá na frente você vai compreender, você vai agradecer. Bem, meu nome é Sérgio Seixas, do Grupo Terra de Rudá. Hoje eu falei como transformar o passado. Esse é um assunto extensíssimo, longuíssimo, né? Demanda algumas experiências, algumas vivências, quem sabe alguns retiros com a Terra de Rudá, né? Mas também eu tenho um certo prazer na concisão orgânica da própria vida. A concisão orgânica da própria vida. Ou o que eu quero dizer com isso? Pega a essência do que foi dito. Primeiro, é possível totalmente transformar o passado. 100%, 90%, 80%, 70%, é possível. Os fatos não têm a menor importância. A importância que tem os fatos é aquelas que a gente atribuiu através da nossa carga emocional. Quando a gente transforma essa carga emocional através da consciência, da ordenha que a gente faz com a consciência, processos terapêuticos ou autorreflexão, isso começa a ser transformado. Quando isso começa a ser transformado, toda a nossa vida começa a ser transformada. Né? Alguém está perguntando aqui, a Carla está perguntando, gostaria de saber se haverá algum retiro da Terra de Rudá. É provável que haja no segundo semestre. Nós temos um retiro marcado em São Paulo, né? Lá na Uniluz. Mas é provável que tenha, sim, mais um outro. Quem sabe em Mendes, aqui no Rio de Janeiro. Mas, gente, é isso. Termino aqui minha fala. Lembrando, queria que vocês refletissem com o plexo solar sobre tudo isso que foi colocado, porque isso é apenas libertador. E eu entendo que tem gente ouvindo aqui que fala assim, mas eu não quero me libertar disso. Não quero me libertar disso, porque a minha identidade é uma identidade reativa ao meu passado, e é isso que eu tenho. Bem, se alguém pensa ou sente assim, eu diria maus presságios, maus presságios. Beijo no coração e até. Isso, Lida, na Uniluz. Né? Tá bom? Tchau, tchau.